Durante a quadra chuvosa em Fortaleza, os escorpiões se tornam um perigo silencioso e letal. Com as chuvas intensas, eles são forçados a deixar seus esconderijos e a procurar abrigo em locais secos, como casas e apartamentos. Isso aumenta significativamente o risco de encontros entre humanos e escorpiões, especialmente em áreas mais pobres e precárias, onde a infraestrutura é deficiente e os esgotos são abertos. Os escorpiões são animais venenosos e podem causar dor intensa, inflamação e até mesmo a morte, especialmente em crianças, idosos e pessoas com doenças pré-existentes. Escorpiões representam um perigo constante na quadra chuvosa. Saiba como prevenir no Entre Assuntos de hoje. Estamos iniciando mais um programa e para tirar todas as dúvidas sobre escorpiões, estamos recebendo Ivan Luiz, assessor técnico em animais peçonhentos da CESA. Muito bom dia, Ivan, seja bem-vindo ao nosso programa. Bom dia, satisfação de estar com vocês e falar um pouquinho para vocês sobre acidentes por animais peçonhentos. No caso, especificamente hoje, falar um pouquinho das espécies de escorpiões do Ceará e do Brasil. Nesse período agora que intensifica as chuvas, o aparecimento desse animal nas residências é bem comum, apesar que nós temos acidente por escorpião o ano todo, mas nesse período de janeiro até maio, a incidência aumenta muito devido às nossas chuvas. Os animais, os escorpiões, são animais bastante evoluídos, bastante resistentes, bastante urbanizados, se adaptam bastante nos nossos imóveis, onde nós temos, nesse período, a quantidade de chuva, onde os abrigos desses animais são praticamente nos esgotos, e aí com as chuvas enche essas galerias de esgotos, esses escorpiões procuram local, um abrigo seguro. É um animal bastante resistente, evoluído, como eu já falei, é um animal que pode passar um ano sem se alimentar, pode passar 4 horas em submerso, são animais que têm alguns aparelhos sensores, que são os pentes desse animal, é um sensor que ele faz uma captura de um abrigo seguro e de um abrigo que possa encontrar predadores. Então, nesse período, nós devemos intensificar as ações preventivas em relação aos escorpiões. Que ações são essas, Ivan? Visto que, durante o período de chuva, eles vão migrar para dentro das casas em busca de abrigo para eles próprios, que tipo de ações preventivas a gente tem que tomar para evitar esse tipo de acidente? Vou antecipar que o governo federal, o governo estadual, o União Municipal oferece controle químico para esses animais. Então, o manejo e as medidas preventivas devem ser feitas sempre. De que forma? Na parte externa da nossa casa, dos nossos imóveis, não acumular lixo, entulho, tijolos, material de construção. Esse material deve ser removido porque serve de abrigo para esses animais. E dentro do imóvel, o que deve se fazer? Medidas práticas, O que você pode fazer? Nos ralos de banheiros, ralo da cozinha, você pode utilizar um protetor de ralo, que é esse material aqui, que é bem simples, na maioria dos depósitos de construção é encontrado, é uma medida preventiva. Vai ter outros ralos também, porém esse aqui fica baixo e temos aquele que abre e fecha. Aquele abre e fecha também é interessante, porém tem uma cláusula, você pode esquecer de fechá-lo. Então, tendo esse protetor aqui, vai evitar não só de escorpião, barata, aranhas. E a alimentação preferencial dos escorpiões são baratas. Então, se eu não tiver no meu imóvel presença de barata, provavelmente não terei os escorpiões, que são a alimentação preferencial dos escorpiões. E outras medidas, colocar soleiros nas portas e janelas. Na minha janela, eu colocar uma tela para proteger, dentro onde dormem aquelas pessoas que consideravam paciente de riscos, que são crianças de 0 a 10 anos ou crianças até 20 quilos. Não deixar a cama encostar na parede, afastar a cama 10 centímetros da parede, não deixar o mosquiteiro ou o lençol encostar no chão, sempre estar olhando o vestuário das pessoas, calça, camisa, sapato, meia, lençol da cama, o estrado da cama. Então, todos esses lugares podem servir de abrigo para os escorpiões. Então, essas são as medidas preventivas. E caso aconteça um acidente com esse animal, o que deve ser feito? Procurar a unidade de saúde.
Não se deve colocar qualquer material que possa acontecer uma doença secundária. Então, somente lavar o local da picada com água e sabão e procurar a unidade de saúde. Só que deve ser feito isso. Qual o tipo de escorpião mais comum aqui na nossa região, no nosso estado, de uma forma geral? No estado do Ceará, o animal que prevalece, que é um animal de importância médica, é o Títios stigmurus, conhecido como um animal amarelo do Nordeste. Só que as pessoas não entendem ou não conseguem identificar. Então, os escorpiões nossos, Títios stigmurus, ele vai ter no dorso uma linha longitudinal no dorso, e no final do telso, que seja na cauda, vai ter 2 ferrões. Então, esse animal, o Títios stigmurus, é um animal de importância médica, e ele vai ter essas características morfológicas que me diz que esse animal é potente para toxina, para poder ser agressivo ao ser humano. E ele também tem outras características. Ele é partenogênese. O Títios stigmurus, ele não precisa do macho para fazer a cópula. Por isso que a maioria dos acidentes, a maioria da população no estado do Ceará é esse animal, que é o Títios stigmurus. Agora, é importante que, acontecendo o acidente, se possível, se identifique o tipo de escorpião, né? Que se consiga pegar ou fotografar, enfim. Mas nem sempre isso acontece. Como é que se identifica para fazer os primeiros socorros? Como é que as pessoas devem proceder? Na verdade, os escorpiões, eles podem fazer o mimetismo, se fingir de mortos. Então você tem que estar seguro que o animal está morto, ou então você pode registrar, como você mencionou, registrar e levar no alto do atendimento, para dar um diagnóstico mais preciso para a clínica desse paciente. É isso que pode se fazer. Mas se você sabe que foi um escorpião, mediante os sintomas que você vai apresentar, o médico vai solicitar o soro ou não. Ah, entendi. Então, com relação ao tempo, né? Fui picado, teve um acidente, esse socorro precisa ser imediato, porque há uma concepção de que normalmente é mais comum esse tipo de acidente em áreas rurais, mais distantes. Isso é verídico ou realmente hoje as áreas urbanas estão bem povoadas desse tipo de animal peçonhento? Na verdade, os escorpiões são bastante urbanizados. Nós temos menos acidentes nas zonas rurais. Nossa! Então, na zona urbana eu tenho bastante acidentes. Na zona rural eu tenho menos. Na zona rural eu tenho bastante acidente com serpente, é diferente, mas na zona urbana é mais escorpiões. Então, no caso, é procurar o atendimento, o posto de atendimento de saúde mais próximo. Vamos lá, lembrando que acidentes por escorpiões, 98% são leves. Não. Aí eu vou ter o quadro leve, que é de 98%, vou ter o moderado e a situação grave. Então, na maioria dos acidentes por escorpião no Brasil e no Ceará, são leves. Quais são os sintomas, Ivan? Dor local, bastante dor local, o local da picada fica avermelhado. Alguns pacientes, principalmente crianças, podem sentir náusea e vômito, e aí esse paciente pode se enquadrar já não é numa situação mais leve, e sim moderada. Mas na maioria dos acidentes, a dor imediata fica vermelho, ela pode perdurar por 48 horas em alguns pacientes, mas nesse quadro, geralmente, na maioria dos acidentados, são leves. E o tratamento, como é que ele acontece? O tratamento, nós temos referências aqui no Ceará e aqui em Fortaleza. O nosso centro de referência para acidente por animais peçonhentos é o Ciatox, que é o JF. Você falou que a questão da prevenção é importante e que há um trabalho feito tanto pelas autoridades, pelo poder público, quanto a prevenção doméstica feita em casa. Vamos aprofundar um pouco mais esse assunto? Esse trabalho preventivo por parte das autoridades, do poder público, ele acontece periodicamente, durante o ano inteiro? Nesse período de chuva, ele é mais intensificado? Como é que se dá esse cronograma? Como é que funciona? A nossa vigilância, ela é mensal. Nós temos os nossos vigilantes, que são os agentes de endemias capacitados pela nossa Secretaria de Saúde do Estado do Ceará. E como é que funciona? Para cada notificação, digamos, eu fui acidentado, eu procurei a unidade de saúde, esse acidente ele é notificado e a equipe da vigilância epidemiológica encaminha esses dados para o controle de zoonoses. A equipe de zoonose aciona as endemias, as endemias vai naquela casa onde foi notificada, faz a vigilância naquela casa, a busca ativa daquele escorpião ou da mesma espécie, uma ou outra espécie, faz aquele raio na frente da casa,
atrás, do lado direito e do lado esquerdo. Então nós fazemos 5 imóveis. Por que, Ivan, 5 imóveis? Porque os escorpiões têm metabolismo lento. É um animal que ele fica na espreita. Ele caça e se alimenta, e se reproduz. Então ele vai estar naquele território. Então nós fazemos essa vigilância aqui, nesses imóveis, ou então uma demanda espontânea, onde que a população encontrou a que diz, o que é que diz? A troca de pele do animal. Ele aciona o controle de zoonoses, a equipe vai lá, faz essa mesma vigilância, e aí nós fazemos isso nos 184 municípios do estado do Ceará. Todos os municípios são capacitados, são habilitados, e aí nós fazemos esse banco de dados. E aí nós temos um percentual de acidentes, e esse fator dessas notificações, ele vai deliberar ações preventivas, onde a nossa equipe da Secretaria de Saúde do Estado e municipais, eles realizam ações preventivas nos bairros, nas igrejas, nas escolas, nas instituições, nos VaptVupt. Essas são situações preventivas onde que os governos estadual e municipal realizam durante o ano inteiro. Existe, então, um mapeamento para se saber se há uma região com maior incidência, municípios com maior incidência? Vocês têm esse mapeamento? Nós temos todo esse mapeamento. Se vocês observarem, o número de notificações até 2018, antes da nossa pandemia, ele aumentou bastante. Por quê? A nossa vigilância está atuante. Então as pessoas começaram a conviver com o escorpião, mas elas não notificavam. Hoje as pessoas, acontece o acidente e procura as unidades de saúde para poder notificar. Então isso aumentou bastante. O ano passado nós tivemos em torno de 6 mil notificações. Nossa. Nós identificamos em torno de 700 escorpiões no estado do Ceará, onde eles fazem esse manejo e capturam esse animal e enviam para a nossa secretaria, que é o nosso laboratório de entomologia, e nós fazemos a identificação e enviamos os laudos para a equipe de endemias para que eles possam enviar para aquela casa, para aquele morador onde foi acidentado. Então, quando vocês recebem o animal em si, vocês fazem todo esse estudo e aí vocês têm também esse mapeamento de qual espécie é mais comum e vocês conseguem ter toda essa leitura. Nós temos toda essa leitura, inclusive a nossa fauna escorpiônica. No estado do Ceará nós temos 11 espécies catalogadas, entre titis estigmuros, jaguari rochai, brotiuruasp, isoctomo debris. Todos esses são de menor importância médica. Nós não temos nenhuma letalidade nesses animais. Porém, o titis estigmuros, que é o que prevalece no Ceará, que pode causar acidente grave. No Brasil nós temos 4 espécies, que é o obscuro, titis obscuros, tiro maranhense e o titis baiense. Só que no Ceará a prevalência é titis estigmuros. Os cerulatos nós temos na literatura no Ceará, porém a nossa vigilância ainda não capturou os cerulatos, que é um animal de grande porte e um animal que tem uma potencialidade de toxina. Há muita incidência de gravidade e morte por picada de escorpião? Não. Hoje nós não temos essa letalidade, porém nós temos números percentuais de número de acidentes abrangentes. Em relação à questão da letalidade, não, é baixo. Como é que acontece o tratamento? O tratamento ele é direcionado ao paciente. Todos aqueles pacientes que ele se enquadra no quadro leve e ele chegou na unidade de saúde e ele se enquadra no moderado ou grave, ele é encaminhado para o Ceatox, aqui em Fortaleza. Aí é medicamentoso? Isso, é soroterapia. Antiescorpiônico ou antiaracnídico. E aí demora alguns dias, tem que refazer ou é dose única? Como é que funciona? O paciente fica acompanhado na clínica do hospitalar. Certo. Agora, a prevenção, você falou bastante sobre a prevenção por parte do poder público, essa questão do mapeamento, e o papel da própria pessoa também, você já citou no início, mas aquela dedetização domiciliar, aquela ação pontual que pode ser feita pela própria família, é eficaz também ou não? Só lembrando que o governo federal, o estadual e o municipal não oferecem esse serviço de detetização. Porém, existem algumas empresas que trabalham com produtos químicos. Porém, também tem algumas empresas que não têm um serviço de qualidade, que não dão garantia, e às vezes é só para controle de baratas. E talvez o controle de baratas não seja o mínimo para o escorpião. Faz desalojar.
fazem aumentar o número de escorpião naquela localidade ou naquela casa. Então tem que ser um material específico onde que a Secretaria do Estado nem o governo municipal oferece esse serviço. Mas existem empresas que trabalham com controle de pragas. Agora, crianças e idosos estão aí entre as pessoas mais vulneráveis? Crianças é considerável de risco, né? Crianças de 0 a 10 anos são pacientes de risco, e isso são nossos especialistas, médicos, que trabalham diretamente com a toxina desse animal. Eles repassam para a gente, né, essa parte clínica, essa parte de informação, em que pacientes de 0 a 10 anos são pacientes de risco, e adultos a partir de 60 anos. Mas não quer dizer que o Ivan possa se acidentar, desencadear um processo alérgico e ser sensível à toxina e vir a óbito também. Isso não quer dizer. Então, para hoje, a letalidade é para criança de 0 a 10 anos ou paciente que tem a hipersensibilidade da toxina do animal. Ivan, a reprodução desse animal é rápida? Varia muito de espécie para espécie. Algumas espécies precisam do macho para a reprodução, e esse nosso aqui, que é o Títios stigmurus, ou seja, da família Títios, ele não precisa do macho, são partenogêneses. São assexuados. O que acontece? Vai variar de espécie para espécie de 1 a 95 filhotes, 2 vezes ao ano. Então isso é preocupante para a nossa população. Então a população precisa participar, precisa ajudar a fazer esse controle preventivo. Ele é conservando o seu ambiente de trabalho, conservando o seu ambiente domiciliar, evitando acúmulo de telha, tijolos, material de construção. Então, tudo isso vai evitar um possível abrigo desse animal. Mas nós temos, assim, a reprodução dos animais 2 vezes ao ano e varia muito de 1 a 95 filhotes. Esse período de chuva, então, concentra aí esse maior número de ocorrências? Isso. Nesse período agora, de janeiro até maio, vai aumentar o número de acidentes, número de notificações. A população vai ficar preocupada, aterrorizada, mas não há necessidade disso. Como eu já falei, como eu já mencionei, na maioria dos acidentes são leves, é dor local, não se trata nenhum paciente, essa dor local, analgesia e manda o paciente para casa, uma compressa de água morna só para aliviar essa dor. Mas o que nós temos que fazer são medidas preventivas que eu já mencionei para vocês. Ivan, vamos dar uma observada aqui nesses escorpiões que você trouxe? Pronto, algumas características. Esse é o Títios stigmurus. Se vocês observarem, é um animal amarelo. No Ceará e no Brasil não vou ter animal escorpião verde, azul, não vou ter. Em outras regiões que eu não vou ter aqui no Ceará, pode ter um animal preto, que é o obscuro, lá de Manaus, do Amazonas. Aí esse é um animal mais escuro, mas os nossos aqui vai ter essa tonalidade de amarelo e um pouco de tonalidade mais avermelhada ou amarronzada. Mas aí, a característica dos títios, né? Se vocês observarem no dorso do animal, ele vai ter como se fosse a cabeça, que é no mesossoma, uma parte triangular. Uma parte triangular. Na linha do abdômen vai ter uma linha preta, e no final da cauda ele vai ter 2 ferrões, o maior e o menor. Então, esse animal, que é o Títios stigmurus, da família Títios, esse animal que vai ter 2 ferrões, ele é considerado de importância médica, pode causar um acidente grave. Se você observar esse outro animal que eu tenho aqui, que é o Jaguari rochai, também que predomina em todo o estado do Ceará e também em Fortaleza, ele também vai ser amarelo, porém, no abdômen, no mesossoma, ele vai ter só um círculo na cabeça, que é na parte superior. No abdômen ele vai ser todo amarelo, não vai ter essa linha longitudinal. E no final da cauda, se vocês observarem, ele vai ter só apenas um ferrão. Então esse animal aqui é de menor importância médica. Mas eu lembro a vocês, embora seja um escorpião, ele pode causar um acidente grave sim, dependendo do paciente. Se ele for hipersensível à toxina, pode desencadear uma ação grave. Porque todos os escorpiões, ele vai ter toxina, ele vai ter veneno. Agora, Ivan, o escorpião, ele ataca ou normalmente esse acidente acontece quando você calça ali o sapato e o escorpião está dentro, ou você pisa sem querer, ou você está deitada e rola, vai por cima dele, ou ele tem essa característica de atacar sem ser perturbado? Muito bem. Os escorpiões eles têm hábito noturno, mas não quer dizer que ele não vai predar durante o dia. Certo? Mas na maioria dos acidentes é noturno, porque onde ele vai se deslocar para um local mais seguro, um abrigo seguro, ou para se alimentar.
Mas geralmente, na maioria dos acidentes, é você que não viu o animal e se deparou com o animal, e é uma forma de defesa dele injetar a toxina no paciente, no acidentado. Mas ele não tem isso voluntariamente. É porque ele vai ter umas características morfológicas aqui no ventre do animal que são sensores. Ele vai rastrear algo perigoso ou não. E na grande maioria dos acidentes, as pessoas pisam no animal, ou vai se vestir, ou vai se calçar, e o animal está lá fugindo de um local perigoso para um abrigo mais seguro. E aí se depara com a nossa população, a gente não consegue ver esse animal e acaba se acidentando. Ivan, saindo um pouquinho, pincelando rapidamente, para além dos escorpiões, que outros animais peçonhentos são comuns e provocam acidentes? Tem algum que tem uma incidência maior nesse período de chuva? Hoje, no estado do Ceará e no Brasil, nós estamos tendo uma aparência muito grande de acidente por abelhas. E nós não temos ainda o soro antiapílico, tá certo? Está em fase de produção, mas nós temos também muito acidente por abelhas, né? Em primeiro lugar, na maioria dos acidentes é para o escorpião, aí eu venho com as serpentes, e hoje abelhas e depois aranha. Esse aspecto é para o Ceará. Para outras regiões já muda. Então, aqui no Ceará, na maioria dos acidentes hoje é por escorpiões, depois serpente, depois abelhas e aranha. Hoje é uma grande preocupação nossa, da Secretaria de Saúde, da nossa vigilância, em relação às abelhas. Nós não temos o soro antiapílico, e quem faz o manejo, quem deve fazer o manejo dessas colmeias, apenas os bombeiros. Então, se você avistar as colmeias, ou na zona urbana, ou na zona rural, não deve se mexer, deve acionar os bombeiros. Inclusive, abelhas têm um percentual alto de alergia, né? Muita gente tem alergia e isso pode desencadear um acidente grave. Pode ocasionar um acidente grave. Independente da quantidade de abelha, pode ocorrer um acidente grave e a pessoa vir a óbito. As serpentes também a gente observa uma incidência grande, assim, em áreas urbanas também. Você citou no início que, no caso das serpentes, a área rural, elas predominam até por conta, né, da quantidade de habitat natural. Porém, a gente tem observado também essa migração até por conta das próprias construções em áreas maior vegetação, enfim. É uma incidência realmente maior? Essa leitura está correta? Nós temos também. Porém, o que a população menciona é o aparecimento muito de jiboia. E na nossa literatura de 20 anos atrás, 30 anos atrás, nos dizia que a serpente ou cobra com a cabeça triangular, ela tinha peçonha. E as jiboias, que são as cobras de veado popularmente, elas nem produzem veneno. Elas matam sua presa no acocho. Então as pessoas diferenciam, tá certo? De um animal peçonhento ou não peçonhento. Então a jiboia ela não vai ter peçonha. As nossas que predominam aqui no Ceará, na maioria, são as brótopos, que são a jararaca, que é um animal agressivo. Eu tenho bastante acidente por esse animal, não só no Ceará, não só em Fortaleza, mas em todo o Brasil. Porém, eu também tenho uma presença aqui da coral verdadeira, e tenho também a coral falsa. A predominância das corais, na maioria dos acidentes, são corais falsas, não são as verdadeiras. E também nós temos a surucucu pico de jaca, que são as laquésias. Nós também temos essas serpentes aqui, que essas que eu citei, que eu mencionei, essas são de importância médica. Ou seja, acidente por jararaca, por coral verdadeira, por cascavéis ou surucucu pico de jaca, elas podem ser letais, pode causar acidente grave. E nós temos elas no Ceará. E o socorro também é da mesma forma? Levar para a unidade, aí tratamento com soro? O tempo conta muito, principalmente no caso das serpentes? Para as serpentes varia muito, já é outra mudança, varia muito. Geralmente o acidente por uma serpente de importância médica, depois do acidentado, ele vai ter que procurar a unidade de saúde. Aqui em Fortaleza, especificamente, só o IJF, que é o Ciatox. Eu vou ter soro lá. Aí eu vou ter mais 14 unidades no estado do Ceará que vai ter o soro também. Há uma dúvida também, há uma questão, muita gente com acidente com cobra em jardim, normalmente tenta capturar, matar o animal. Essa não é a orientação, né? Não é a orientação. Se você avistou o animal, você não conseguiu visualizar, você se afasta, porque ele não vai te perseguir, ele não vai te atacar. Ele também se sente ameaçado, ele também vai te dar o bote, que é uma forma de defesa desse animal, mas a intenção dele não é atacar, não é predar o ser humano. Nós não fazemos parte do cardápio das serpentes.
Eu estou colocando essas questões porque eu tenho observado, eu moro em um prédio aqui em Fortaleza, na área urbana, mas há uma grande incidência de aparecimento de cobras. Inclusive a coral, porém, creio eu que seja coral falsa, não seria a verdadeira, mas há uma grande incidência e assim, isso me deixa meio... Por que será, né, que tem esse aumento tão grande? Geralmente a questão das serpentes, o período de reprodução dela já vai variar dos escorpiões. O escorpião vai ter o ano todo. O aparecimento maior das serpentes vai variar. Vai de julho até outubro, que é um período de reprodução dessas serpentes. Por isso que as pessoas falam que é o período das cobras. Então, nesse período é um período de reprodução. Então, eu vou ter maior número de acidentes de julho até outubro com serpente aqui no Ceará. Agora, diferente do escorpião, como é que você faz uma prevenção com serpente, Ivan? Pelo amor de Deus, como é que você faz uma prevenção? Porque é totalmente diferente o comportamento. É bastante diferente, porque as barreiras que nós teremos são talvez insignificantes, porque elas vão subir em todo e qualquer abrigo. Ela pode estar, principalmente se ela estiver faminta, ela pode entrar dentro de uma casa, ela pode se acomodar atrás de uma geladeira, atrás de um fogão, ela pode subir pela rede de esgoto. Então ela vai ter todo o acesso. Nos jardins também. E ela vai fazer também o mimetismo, ela vai se fingir dependendo do seu ambiente, ela vai mudar de cor. As serpentes também são assim. E aí acontece também muitos acidentes. Mas assim, eu creio que na zona urbana eu tenho menos serpente de importância médica. Mas na zona rural do estado do Ceará e no Brasil, eu vou ter bastante acidente com essa serpente de importância médica. Vocês também têm esse mapeamento com relação a abelhas, serpentes, do mesmo que vocês têm com os escorpiões? Da mesma forma. A gente só não vai ter uma vigilância mensal para as serpentes, para as aranhas, para as abelhas. Porém, nós temos o mapeamento no maior número de acidentes, fazemos essa mesma informação das pessoas procurarem a notificação. Por quê? A notificação, a importância da notificação vai desencadear as ações preventivas dentro do município e no estado do Ceará e vai sinalizar que no estado do Ceará é preciso soro. É preciso soro. Agora, essa notificação, ela é feita só por meio do atendimento nas unidades de saúde ou a pessoa pode entrar em contato diretamente com a vigilância sanitária? É necessário que o acidentado procure a unidade de saúde. É necessário. Depois de levar um acidente por serpente, aranha, abelha, escorpião, é necessário que o acidentado procure a unidade de saúde que notifique para a gente poder desencadear as ações preventivas. Então, se eu só identificar o animal peçonhento na área onde eu vivo, uma grande incidência, eu não posso só entrar em contato com um órgão e já, olha, eu estou observando que aqui na minha rua está tendo uma grande incidência de escorpião ou está aparecendo muita cobra. É possível também fazer esse tipo? No caso dos escorpiões, nós temos a nossa vigilância, nós temos a nossa equipe de endemias preparada para manejo e captura. Quanto às serpentes, é necessário que você solicite a polícia ambiental, a vigilância ambiental ou os corpos de bombeiros, porque não temos essa prática de manejo e captura de serpentes. Ivan, para a gente encerrar, eu queria que você deixasse aí orientações gerais, reforçasse aí a questão da prevenção, para que fique bem claro, que as pessoas fiquem alertas até o período aí, o fim do período chuvoso que vai até maio, o que é que realmente vamos reforçar aí essas informações para que todo mundo fique seguro e vocês consigam ter segurança também no trabalho de vocês. Então vamos lá. Não precisa a nossa população cearense entrar em pânico, primeiro de tudo. Se acontecer um acidente com o escorpião, manter a calma, procurar lavar o local da picada e procurar a unidade de saúde. Isso são os primeiros primeiros socorros diante do acidente por escorpião. E dentro do seu imóvel, você tentar minimizar esse acúmulo de tijolos, de telhas, para que não seja um abrigo e que você possa fazer uma vistoria dentro da sua casa, no seu guarda-roupa, no seu armário, onde eu possa ter um possível abrigo para esse escorpião. Isso são medidas preventivas para que não aconteça o acidente. E caso você identifique o animal, você visualizou o animal ou você acidentou, procura a unidade de saúde e o controle de zoonoses. Outro alerta importante, se na casa do meu vizinho aparecer um escorpião, é muito provável que na minha apareça também. Há uma grande possibilidade, porém a gente só pode fazer essa confirmação através da nossa vigilância.
Porque, como eu já falei, o escorpião tem um metabolismo lento. Se ele está naquela caixa de esgoto, tem abrigo, água e alimentação, ele vai conviver ali. Ele só vai sair dali caso não tenha alimentação, caso não tenha reprodução, ou então ele vai procurar se alimentar. Então, se ele estiver naquela caixa de esgoto ali, ele vai viver a vida dele ali, reproduzindo. É assim que funciona com os escorpiões. São animais bastante evoluídos, porém preguiçosos. Agora, um ponto que você colocou que é bem, bem relevante é a questão da resistência. Eu não sabia que o escorpião era tão resistente. Você falou no início que ele pode ficar submerso por quanto tempo? 4 horas, pode ficar sem alimentar possivelmente 1 ano, sem água, sem alimento. Pode ficar submerso por 4 horas. E 1 ano sem se alimentar? Sem se alimentar. 1 ano sem se alimentar. São animais bastante resistentes e se vocês observarem aqui no ventre do animal, ele vai ter uma característica morfológica, que é um pente, que só os artrópodes vai ter esse pente. É uma forma de sensor. E do lado, ele vai ter igual os seres humanos, 4 pulmões de um lado e 4 pulmões do outro. Se eu aplicar um inseticida que não seja compatível à resistência desse animal, eu vou desalojar. Ele vai fechar os pulmões, vai identificar algo errado e vai passar para o outro lado. Vai procurar um novo abrigo. Então, bastante resistente. Então, esses sensores, que são os pentes, servem para isso. Ele vai identificar que aquele local, que aquele abrigo tem algo de errado para ele, algo perigoso para ele. Ele também consegue fazer isso. É nesse momento que ele pode migrar. Que ele vai migrar. Ele vai procurar um local mais seguro. Ok, Ivan, muito obrigada pelas informações, pela presença aqui com a gente. Volte sempre para nos esclarecer de mais dúvidas. Fica aberta a nossa casa para vocês. A Secretaria de Saúde agradece a nossa participação e estamos sempre disponíveis a vocês. Ok, muito obrigada. A gente fica por aqui e até a próxima.